O Eduardo Leite, ele foi completamente massacrado, destruído pelo Lula. Na verdade, Eduardo Leite, ele foi destruído pela sua própria bolsonarice, porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul é culpa dele, do bolsonarismo que impera no Brasil e também em Eduardo Leite. Então, quando o Lula dá aquela gelada no Leite, faz muito bem, porque o governador gaúcho queria recursos do governo federal para projetos capitaneados por ele próprio, sem dividir os méritos com o governo, tentando abafar a discussão, mostrando que o modelo de Eduardo Leite é um modelo falido. E Lula destruiu tanto Leite que logo depois resultados econômicos positivos surgiram que impediram até mesmo crítica dos bolsonaristas. O que você acha do Eduardo Leite? Lula o destruiu? Olha só que interessante. Gostaram do Pandinha? Então se vocês gostaram do Pandinha e do Eduardo Leite destruído, deixa o like e se inscreva no canal. O Lula, desde o início dessa relação do Eduardo Leite com ele, quando houve todo o desastre no Rio Grande do Sul, havia uma posição bastante cordial entre os dois. Só que aí, o governo começou a ficar indisposto com o Eduardo Leite. Reclamações começaram a surgir, porque o Leite, ele é culpado pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Ele reduziu os investimentos na prevenção do desastre. E depois, ele ficava pressionando o Lula, pressionando o governo federal para enviar recursos. O governo enviava, mas Eduardo Leite capitaneava esses recursos para os seus próprios projetos e projetos que ele aparecia publicamente, não dividindo os louros com o governo federal. Então Lula falou o seguinte: amigão, você quer ir por esse lado? Eu sei fazer teu jogo. E eu vou te massacrar. E foi isso que aconteceu. Recentemente, Eduardo Leite esteve em Brasília, queria se encontrar com Lula para uma audiência e não foi recebido. Teve ali uma conversa nos corredores do Planalto e no dia seguinte Lula ofereceu uma carona para o Eduardo Leite no avião presidencial. E ali eles conversaram, mas nada muito ali oficial no dia que Leite esteve em Brasília. E Leite não participou de uma cerimônia do Lula, no qual o governo federal anunciou uma ajuda aos prefeitos do Rio Grande do Sul para resgatar o estado, evitando demissões das empresas. Leite, ele foi amassado pelo Lula porque ele fracassou. Essa é a verdade. Leite é um bolsonarista e a tragédia no Rio Grande do Sul é culpa dele. No início dessa discussão toda sobre a tragédia, falavam não podemos politizar. Não podemos politizar, porque revelaria todo o fracasso da política neoliberal que é defendida por Leite, Tarcísio, Zema, Bolsonaro, Javier Milei e Paulo Guedes. O Lula falou, olha, tem ali um problema porque a chuva sempre chove, mas tem alguma coisa ali envolvendo as comportas. E de fato, porque a chuva, pessoal, a enchente, ela fez o nível do rio subir para um patamar que as comportas aguentariam. Porque a comporta tinha a possibilidade de aguentar 6 metros de água. O rio chegou a 5. Mas o que aconteceu? Não houve prevenção, não houve manutenção, não houve investimento. E por quê? Peguei no ato o papel caindo. E por quê? E nem estava olhando para o papel. E por quê? Por conta da política do nosso queridíssimo Eduardo Leite. A ação do Lula no Rio Grande do Sul foi tão forte e tão presente que anulou até mesmo as críticas que os bolsonaristas fizeram. Reparem que não tem crítica ao Lula a respeito do Rio Grande do Sul. Não tem. O Bolsonaro tentou fazer uma crítica porque o Lula vai viajar agora na próxima semana para a Europa. Vai lá para a Suíça e também vai para a Itália, onde eles vão conversar, a reunião do G7, da OIT, Organização de Comércio. Enfim, o que aconteceu? O Lula, ele vai para essas reuniões para discutir taxações dos super ricos. Algo que tem a ver com a política neoliberal que o Lula está criticando hoje, impondo uma discussão que ninguém quer. Pelo menos ninguém do neoliberalismo e do mercado. Aí o Bolsonaro quis criticar, falar que o Lula tá indo pra Janja pra curtir o Dia dos Namorados e se lascou. Porque ficou parecendo que ele tem inveja do Lula. A gente conversou sobre isso, porque o Bolsonaro tem um relacionamento horroroso com a Michelle. Mas o Lula tem um bom relacionamento com a Janja. Então o Bolsonaro falou, vai lá curtir o Dia dos Namorados enquanto o Rio Grande do Sul tá precisando de reconstrução. Mas tudo que o Lula pôde fazer, ele fez e tá fazendo ainda mais. E justamente nesse momento que há essa discussão a respeito do neoliberalismo e da política econômica adotada por Lula e da péssima adotada por Eduardo Leite, Zema e todos esses neoliberais, houve uma melhora no PIB brasileiro e também nos resultados econômicos. O PIB aumentou, a renda da população aumentou, o desemprego caiu e a inflação também caiu. E quando você tem queda de desemprego e queda de inflação, é um resultado muito diferente, muito específico,
Porque se você tem mais pessoas empregadas, são mais pessoas consumindo e os produtos tendem a aumentar o preço, o que não aconteceu. Então o Lula contrariou todos os pessimistas, impôs uma discussão que ninguém do mercado quer, porque olha, se o correto é a política neoliberal do Eduardo Leite, olha só o que aconteceu, o desastre que acabou afetando o nosso país. E a política econômica de Lula, que é uma política um pouco mitigando o neoliberalismo, nós tivemos resultados positivos. Só que essa política do Lula faz investimento público. E o mercado não quer investimento público. Porque o que o mercado quer é a manutenção dos níveis atuais dos títulos da dívida. Por quê? Porque assim os papéis valorizam. E é isso que eles querem. Eles não se importam com a população. Mas nós vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Quem são os mais afetados? Todos nós. Nós somos os mais pobres. Porque a camada da elite econômica passa tranquilamente. Vai ser afetada por aumento de inflação de preço de alimento, de preço de arroz? Claro que não. Claro que não vai. Só que, paralelamente ao Brasil, nós temos a Argentina. E a Argentina, o que acabou acontecendo? Caos energético. E por quê? Por conta da política neoliberal do Milei, que é muito parecida com o Eduardo Leite. Ah, é uma política ultraliberal. Tá bom, mas semelhanças com o Eduardo Leite? Imensas. Por que nós tivemos as enchentes? Houve uma redução da prevenção, de investimento em prevenção e políticas públicas. O próprio Eduardo Leite admitiu isso. E na Argentina, porque houve o caos energético com o gás natural, porque Javier Milei cortou os investimentos em infraestrutura, paralisou as obras públicas e não houve o abastecimento de gás. Parques industriais inteiros começaram a parar. E aí Milei teve que pedir socorro para quem? Para o governo Lula, para que a Petrobras liberasse o gás natural para a Argentina. Então eu quero que você repare que não há diferença de Milei, não há diferença de Milei para o Eduardo Leite. É a mesma política neoliberal. A política neoliberal que o governo Lula tenta combater, e nós precisamos combater, porque essa é uma política que afeta todos nós. Afeta todos nós. Nós precisamos de investimento em estrutura. Nós precisamos de investimento do Estado. E não aquela casta da elite econômica brasileira que pressiona o governo, via comentaristas políticos da imprensa, a reduzir o gasto público, reduzir o investimento público, porque só essa palavra gasto público já é pejorativa, é investimento público. Milei reduziu os investimentos públicos, o que aconteceu? Caos energético. Eduardo Leite reduziu os investimentos públicos, enchente no Rio Grande do Sul, que afeta todos nós. Por quê? Porque há um aumento do preço de inflação, há uma pressão em cima do governo Lula, podendo, lá na frente, de 2026, haver a volta de um governo de direita. Não há diferença. Eles são iguais. O próprio Leite falou, não era a nossa prioridade. A prioridade era a meta fiscal. Eu fui alertado da chuva, eu fui alertado do desastre. Fez o que? Não fez nada. Não fez nada. E o que é mais interessante é a hipocrisia em cima do Lula. Bom resultado econômico, superando todas as expectativas. Ah, mas há incerteza. Há incerteza no futuro. Ai, mas incerteza. Se fosse Paulo Guedes que tivesse apresentado esse desempenho econômico lá na época do governo Bolsonaro, o mercado estaria aplaudindo. Não, Guedes é gênio. Guedes é gênio. Ah, mas o Haddad gosta de ler. O Haddad é um acadêmico formado pela Universidade de São Paulo. Tudo birra da Universidade de São Paulo, porque esses lorpas não conseguiram entrar no vestibular na Universidade de São Paulo e ficam ressentidos com o Estado, porque o Estado não me rejeitou na Universidade de São Paulo. Olha só, eu vou mostrar. Olha só pra eles, ó. É isso aqui que eu apresento pra vocês. O bumbum do panda. Ó, esse é o panda. Você toca nele, ele liga. Você toca nele, ele liga. Ó, pra eles, ó.